Estamos iniciando o tempo da Quaresma, um tempo propício que a Igreja nos dá para que nós possamos nos concentrar na nossa conversão pessoal. É bonito porque a Igreja entendeu a necessidade de um tempo para que cada um de nós, seus filhos, possamos parar, possamos meditar, possamos fazer uma boa reflexão da nossa vida, para assim melhorarmos, para assim crescermos, para assim amadurecermos na fé enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus. Nós precisamos de uma parada. E graças a Deus a Igreja, na sua sabedoria, nos dá este tempo que é o tempo da Quaresma. Um tempo muito simbólico, um tempo muito significativo, mas que espiritualmente cada um de nós, seus filhos, também entramos nesta dinâmica espiritual da Igreja. Não é apenas um tempo fictício, né? Não é apenas um tempo na qual a Igreja nos propõe e nós entramos ou não. A Igreja entra neste tempo penitencial. E como a Quaresma nos remete aos 40 dias de Jesus no deserto, também a Igreja vive nestes 40 dias que inicia a Quaresma, um período na qual existe um combate espiritual intenso, na qual a Igreja revive este combate espiritual. E porque a Igreja revive este combate espiritual, nós, seus filhos, também adentramos neste tempo de luta e de combate espiritual, que tem como objetivo final a nossa conversão pessoal. E é por isso que eu venho aqui dar algumas recomendações, ou dar algumas dicas, poder talvez ajudar você que ainda não pensou neste tempo quaresmal, mas nós estamos aí já à beira, mas talvez você assista já com a Quaresma iniciada, mas não tem problema. E por que não tem problema? Ah, Danilo, mas já passaram-se 10, 15 dias da Quaresma e agora que eu relembrei, eu nem sabia que a Igreja nos propunha este tempo. Não há problema. Por quê? Porque a Quaresma é um convite à conversão pessoal. E sempre é tempo de nós nos convertermos. É sempre tempo de nós olharmos para a nossa vida e tentarmos responder de maneira diferente. Então não importa se você ainda não iniciou a sua Quaresma, ou você não pensou, você está assistindo este vídeo após o início da Quaresma. O importante é que você agora, tomando consciência, você faça propósitos para que você possa melhorar a sua vida pessoal, a sua vida espiritual e assim melhorar o seu caminho de conversão pessoal a Deus. Existem algumas realidades que nós podemos fazer neste tempo quaresmal que podem nos ajudar bastante, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós precisamos neste tempo nos concentrarmos na nossa conversão pessoal. Concentrarmos na nossa conversão pessoal, concentrarmos o nosso tempo, concentrarmos a nossa atenção, concentrarmos as nossas práticas. Tudo isso neste caminho espiritual que a Igreja nos propõe. Cada um no seu estado de vida, o sacerdote vivendo o seu sacerdócio, os religiosos vivendo os seus votos religiosos, os pais de família vivendo a sua realidade espiritual de pais e mães de família. Concentrar-se neste caminho espiritual não significa isolar-se da sua realidade concreta do dia a dia, muito pelo contrário. O cumprimento dos nossos deveres também é um caminho de santificação para cada um de nós. Você, pai e mãe de família que estava me ouvindo e agora ouviu esta frase, né, que é necessário que se concentre na nossa conversão. Não significa você abandonar a sua realidade familiar, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, para que você viva um caminho isolado. Não é isso. É que você pode viver um caminho de conversão pessoal, vivendo, e é necessário que você esteja inserido no cumprimento dos seus deveres, do seu estado de vida, na forma como Deus te chamou. Então existem algumas coisas que eu gostaria de recomendar a vocês neste tempo que pode ajudar o seu caminho de conversão, de revisão de vida. A primeira coisa que eu gostaria de pedir a você: comece o quanto antes ou inicie este tempo quaresmal fazendo uma boa confissão. A confissão vai nos limpar, a confissão vai nos lavar, a confissão vai nos purificar.
A confissão vai permitir que nós retornemos a nossa amizade com Deus. Nós retornemos, né, a nossa vida no Espírito Santo. Nós sabemos se nós estamos em pecado, principalmente em pecado mortal, nós estamos em inimizade com Deus, inimizade com o Espírito Santo, inimizade com as coisas de Deus. Mas Danilo, eu não sinto isso. Tá bom, você não sente, mas é assim que a igreja nos ensina e é assim que a nossa vida espiritual é. Nós rejeitamos Deus quando nós estamos em estado de pecado mortal. Nós não queremos, a nossa alma não tem esta sede de Deus. Esta é a grande realidade. E por isso nós acabamos rejeitando Deus. A nossa alma, né? A realidade espiritual que nos cerca acaba rejeitando Deus nesse sentido. Então, a primeira coisa, vamos buscar uma boa confissão, fazermos uma boa revisão de vida para que nós possamos entrar de cabeça neste caminho da quaresma. Se já iniciou a quaresma e você ainda não buscou o sacerdote, não há problema. Busque o quanto antes um sacerdote para que você possa se confessar, para que você possa se limpar dos seus pecados. Neste tempo da quaresma, a igreja também propõe um tempo de penitência. E aí surgem sempre as grandes questões, né? Que penitência fazer, que penitência não fazer. Danilo, eu fiz uma penitência, mas depois eu vi que eu não cumpri. Eu fiz, Danilo, 5, 6 penitências diferentes, depois eu vi que no meio do caminho a coisa estava muito pesada, não consegui fazer, acabou que eu desisti de tudo, não faço mais nada. Por isso nós precisamos da justa medida do equilíbrio neste tempo da quaresma, para percebermos o que nós queremos corrigir em nós, o que precisa ser corrigido em nós, o que em nós precisa de conversão, para que nós possamos aplicar um tipo de remédio a esta ferida, para que nós possamos aplicar um tipo de remédio a esta dor, a esta infecção, que muitas vezes envolve diversas áreas da nossa vida. A primeira pergunta que você precisa fazer a você mesmo: o que eu preciso mudar? O que hoje, de situações de pecados, de erros, de fraquezas, prevalecem na minha vida e eu preciso aplicar um remédio? Que realidades eu preciso vencer na minha vida? Que pecados eu tenho caído, combatido, não tenho conseguido vencê-los talvez há muito tempo? Vamos mais uma vez tentar vencê-los, aplicando a cada um deles o remédio adequado. Talvez num outro vídeo eu possa descrever alguns tipos de situações de pecados, de vícios, e que remédio seria mais apropriado para este vício. Mas agora o que eu vou sugerir, ele é nós podemos dizer que é um remédio genérico, né? Ele vai servir para diversas realidades e vai nos ajudar a entendermos um pouco mais este caminho espiritual. Então todos nós precisamos nesta quaresma entrar neste ritmo de oração mais intensa, jejum, penitência. Oração, jejum e penitência. Oração, jejum e penitência. E eu quero começar aqui falando um pouco sobre a penitência. Que penitência escolher? Cada um de nós somos livres, né, para fazer as nossas penitências, mas eu sempre gosto de focar em duas realidades quando eu escolho fazer as minhas penitências na quaresma ou as minhas penitências do dia a dia, da minha vida espiritual, daquilo que eu acho que eu preciso. Eu escolho sempre uma penitência que atinja a minha realidade física. Uma penitência que vai atingir o meu corpo. Uma penitência que vai atingir os meus sentidos. Uma penitência que vai ajudar ao Danilo domar as suas paixões, que muitas vezes estão desordenadas, muitas vezes estão bagunçadas. Então o Danilo precisa, com estas penitências corporais, tomar a rédea do seu próprio corpo, das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, muitas vezes desordenados. Então, a primeira penitência que eu convido a você a pensar é exatamente nesta penitência corporal. Que penitência corporal eu possa fazer para que eu reordene as minhas paixões? Ou para que, por meio desta penitência, eu receba a virtude do autodomínio, da temperança, mostrar para o meu corpo quem é que manda nele. Se você é uma pessoa que se percebe muito voltada às realidades da carne, às realidades das paixões, à sensualidade, à malícia, você
precisa aplicar uma penitência corporal. Você precisa aplicar uma penitência que atinja os teus sentidos, que atinja de maneira total o seu corpo, para que você vá treinando o seu corpo nesse sentido do autodomínio. Claro, não é somente um trabalho que você faz sozinho, isolado. É um trabalho de você e do Espírito. É um trabalho que envolve a oração. Então escolha uma penitência corporal. Você pode escolher, de repente, uma penitência de comida, uma penitência de bebida. Você pode escolher, talvez, a sua privação do sono. Claro, tudo com muito discernimento, com muita cautela. Mas privar-se algumas vezes na semana do sono para substituir este tempo por um ato de piedade, por uma oração, por uma prática de piedade, é de muita valia. Privar o seu sono, talvez você vai acordar mais cedo para rezar, ou você vai dormir mais tarde porque você vai precisar cumprir determinadas realidades ou atividades espirituais que, se não cumpridas, você não vai dormir. O Padre Jonas nos ensina isso, né? Na questão do nosso estudo bíblico, o Padre Jonas diz: sem o estudo da palavra não há sono, não há cama. Então, querendo ou não, precisamos fazer o nosso estudo antes de ir dormir. Porque se formos dormir sem a palavra, não teremos o nosso descanso se não tivermos o estudo e a meditação da palavra. Então, privar-se também, tanto do sono quanto acordar mais cedo ou dormir mais tarde para um ato, uma obra de piedade, é de valia. E você vai estar mostrando ao seu corpo de alguma maneira que quem o domina é você. Acordando mais cedo, você vai dizer que você vai rejeitar a preguiça de permanecer na cama, de dormir um pouco mais, de ser um pouco mais laxo. E talvez você que gosta de dormir muito cedo, estender um pouquinho mais para rezar mais também é de grande valia. Há pessoas que, na questão corporal também, além de se privar do sono ou de um alimento, de uma bebida, de uma comida, elas muitas vezes escolhem 2, 3 vezes na semana dormir no chão. E para mim, de verdade, não há nenhum tipo de exagero. Causar alguns tipos de incômodo na sua carne para um benefício próprio, eu não vejo problemas. Dormir sem travesseiro, de repente passar um pouco de frio. Qualquer ato na qual, por amor, com uma intenção, você ofereça a Jesus, ele é válido. Contanto que não seja, né, algo que o machuque, que de repente fira você a sua carne, ou leve você a uma situação de risco à sua vida ou à sua saúde, mas isso não fará mal nenhum. Ainda que talvez alguns padres ou outras pessoas digam: não precisa nada disso. A vida dos santos, elas foram permeadas dessas realidades. Elas foram permeadas de privações. E não é porque os santos viveram em outras épocas que essas realidades estão banidas do nosso meio. Os santos usavam silício, e claro que muitas vezes, e não é talvez recomendado um sacrifício uma agressão muito forte à nossa carne, né, que nos fira, mas eu vou dizer a você também que uma dorzinha a mais, uma privação a mais, um incômodo a mais na nossa carne, no nosso dia a dia, algumas vezes na semana, não fará mal a ninguém, não vai matar ninguém e vai elevar você a uma vida espiritual mais intensa e ao combate da sua carne, das suas paixões. Então pense, que penitência, que realidade você gostaria de oferecer como penitência a Jesus para a sua conversão pessoal. Ofereça um alimento. De repente você vai ficar os 40 dias da quaresma sem comer arroz, sem comer carne vermelha, sem beber refrigerante, só bebendo água. Veja, reze, peça a inspiração, mas cuidado para não, na empolgação, não fazer muitas penitências e acabar ao fim da quaresma sem conseguir cumpri-las. Também você vai perder um pouquinho da realidade, do seu objetivo em relação a isso. A intenção é que você consiga cumpri-las e, cumprindo-as, você traga um fruto espiritual para a sua vida. Pense, reze. Também, um tipo de penitência que nos ajude na nossa vida espiritual é necessário. Então, talvez você vai precisar se programar para ir diariamente à missa. Você não está acostumado, ou talvez só tenha missa na parte da manhã, ou talvez a missa é um pouquinho mais longe, vai fazer com que você gaste um pouquinho mais do seu tempo e do seu dinheiro
é válido, é uma penitência. Nós gastamos muitas vezes o nosso dinheiro com tantas besteiras, com tantas coisas desnecessárias. Nós gastamos tantas vezes o nosso tempo com tantas coisas desnecessárias, que talvez gastar um pouquinho mais de tempo para ir à cidade do lado, a uma outra paróquia, para que todos os dias você consiga ir à missa, é válido. Faça isso. Faça isso, você vai ver como é importante. E sem contar que nós estamos falando da celebração da Eucaristia, né, o ponto mais alto da espiritualidade de nós católicos apostólicos romanos. Então escolha também uma penitência que eleve a sua vida espiritual diretamente. Talvez você vai se programar para rezar o rosário todos os dias. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou rezar o rosário todos os dias. Talvez você que não reze nem o terço, faça então a penitência de rezar todos os dias o terço. Sem a oração do terço, não vou para a cama dormir. E você vai todas as noites, se você não conseguiu rezar o seu terço ou o seu rosário durante o dia, você vai, antes de se deitar, você vai lá e você vai rezar o seu terço. Vai gastar ali 17 minutos, 18 minutos meditando, mas você vai ser fiel àquilo que você prometeu da sua penitência espiritual. Você também pode incluir a leitura e a meditação da palavra todos os dias, que isso é necessário. É importante que neste tempo da quaresma nós nos empenhemos mais em estar diante da palavra de Deus. Lembrando que o demônio, ao tentar Jesus no deserto, das suas 3 tentações, as 3 tentações na qual Jesus venceu o diabo no deserto, foi lançando sobre o diabo a palavra de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente e o nosso coração cheios da palavra de Deus, porque precisamos lançar ante as tentações do demônio e aos seus ataques a palavra de Deus, que é viva e que tem força para vencer o demônio e suas tentações malignas contra nós. Uma outra realidade que eu gostaria de recomendar a você é que você faça nesta quaresma os jejuns. Se não conseguir 2 vezes por semana, ao menos às sextas-feiras. E às sextas-feiras a igreja nos recomenda também a abstinência de carne. Uma coisa é o jejum. O jejum é a privação de comida. A privação de comida e de bebida, retirando a água. Então nós tomaremos o nosso café da manhã, na sexta-feira, não comeremos carne e após o nosso café da manhã nós vamos oferecer o nosso jejum, vamos ficar ali até as 5, 6 da tarde, a pão e água de preferência para aqueles que conseguirem, né, que é o jejum completo, a pão e água. Tem pessoas que fazem o jejum da igreja, que é uma refeição leve e pulam uma refeição. Outras pessoas fazem jejum somente de líquido, preferem não comer aqueles pedacinhos de pão e ficar somente na água. Também é muito válido, mas é necessário que nós façamos o jejum, porque o jejum também é uma forma de requisição, de requisitar as nossas forças, requisitar o nosso corpo para o nosso domínio, para o domínio da vida no Espírito Santo, dizer, aqui quem manda somos nós, sou eu, isso é Deus a quem eu me consagro, a quem eu ofereço esse jejum e a quem eu pertenço e sou o templo dele. Então o jejum é necessário neste tempo quaresmal. Você pode também, dentro deste tempo da quaresma, e aqui são 2 coisas que eu recomendo muito às pessoas que eu acompanho, às pessoas que têm a possibilidade de conversar comigo mais de perto pessoalmente, escolha leituras espirituais para fazer. Escolha um bom livro na qual todos os dias você vai poder estar com ele, lendo, que seja 10, 20, 30 minutos. Você vai ler este livro, mas não é um ler por ler. É um ler tentando absorver aquele ensinamento, aquela verdade, para que, diante daquela verdade dita, revelada, o próprio Espírito convença você, impulsione os seus desejos, impulsione a sua vontade, para que você caminhe na direção de Deus. Isso é muito importante. Escolha uma boa leitura espiritual, ou boas leituras espirituais, aqueles que gostam de ler, para fazer neste tempo quaresmal. Eu particularmente sempre tenho, tá aqui, o livro A Imitação de Cristo. Essa aqui é a edição do pessoal da minha biblioteca católica.
todas as noites eu medito uma frase, eu medito um trecho, eu faço com que isso vá ganhando vida e que esta leitura ela vá me ajudando no meu caminho de crescimento para com Deus. Então, este livro Imitação de Cristo eu recomendo, ele é muito bom para esta prática diária. O livro Filoteia, ele é muito bom. Ele traz muitos conteúdos na qual nós podemos meditar, nós podemos ali rezar, nós podemos ali pegar verdades que os santos nos mostram e aplicarmos na nossa vida. Então, escolha uma leitura espiritual para este tempo quaresmal. E, para finalizarmos já, todas as noites nós precisamos fazer o nosso exame de consciência. Faça todos os dias o seu exame de consciência antes de dormir. Vai gastar ali 10 minutinhos. Você vai, antes de dormir, colocar-se na presença do Senhor, pedir a presença do Espírito Santo e pedir uma verdadeira contrição de coração, e você vai suplicar ao Senhor o perdão dos teus pecados. Você vai relembrar como foi o seu dia, como foi que as coisas foram acontecendo, os pecados que você cometeu, aquilo que você escolheu cometer. Os pecados que muitas vezes você deslizou por falha ou por fraqueza, mas existem pecados e situações em nossas vidas que nós escolhemos. Nós sabemos que é uma situação de pecado, é uma situação de erro, e nós escolhemos ainda assim fazê-lo, por fraqueza, por tentação, por desleixo, mas caímos. Então ali à noite, recolhidos, nós vamos suplicar a presença do Espírito Santo, nos colocar na presença misericordiosa de Jesus e suplicar a Ele o seu perdão. Por que isso, Danilo? Porque se nós morrermos naquela noite, é a única maneira e o único modo que nós temos de tentarmos nos salvar. Nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus. O pecado quebra o vínculo da amizade com Deus. E se nós morrermos no pecado mortal, o nosso destino é o inferno. É a palavra de Deus que nos diz isso. Isso é muito sério. Então, por meio do exame de consciência às noites, nós vamos fazer este exercício de nos encontrarmos com Deus e suplicarmos a Ele a misericórdia. E se nós não estivermos arrependidos completamente dos nossos pecados, nós vamos pedir a graça a Deus do arrependimento e do ódio a estes pecados. Será um momento na qual nós vamos nos desligar, é como uma morte, né? O sono é como uma morte, ele é um tipo de símbolo da morte. Nós deixamos tudo o que passou e naquele apagar-se, para muitos, a vida não retorna. Para muitos, a vida se finda ali. Quantas pessoas morreram dormindo? Pessoas já testemunharam de que ao acordar ali o cônjuge tinha falecido, um infarto, alguma coisa que aconteceu. No exame de consciência nós temos essa possibilidade da reconciliação com Deus. Como nós não temos um sacerdote, né, na noite ou naquele dia nós não conseguimos, ou nós acabamos pecando no período da noite, ali nós não temos um sacerdote, então peçamos a Jesus de verdade o perdão pelos nossos pecados. É a única maneira de tentarmos nos salvar. E claro, se o pecado for mortal, no outro dia vamos correr a uma igreja buscar a confissão. Então, mais ou menos, essas são as dicas que eu gostaria de dar a vocês. Um tempo de penitência, um tempo de oração, um tempo de privação. Não é um tempo de tristeza, é um tempo de nós nos concentrarmos na nossa conversão. Concentração não significa tristeza, não significa isolamento. Significa que as nossas atenções, tudo terá um foco principal neste destino que nós queremos chegar, neste objetivo que nós queremos chegar, que é tentarmos melhorar um pouquinho depois destes 40 dias que a igreja nos dá, nos reserva e nos incentiva. Lembrando que é um tempo de combate espiritual. É um tempo que nós precisamos ficar atentos às movimentações espirituais que acontecem, principalmente as movimentações espirituais do diabo. Mas isso nós vamos tratar num outro vídeo, num outro momento. Eu rezo por você, peço que vocês rezem por mim. Não importa, mais uma vez, quando que você está vendo este vídeo. Este vídeo nos chama à conversão. E a conversão, ela precisa acontecer no dia
de hoje.